Fritzolino. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje eu trago para vocês um vídeo muito especial que eu já queria trazer para vocês há muito tempo e finalmente então estou trazendo agora. Nós vamos falar sobre o filme Jurassic Park original de 1993. Para quem não sabe, esse é o meu filme favorito de todos. Ele sempre esteve entre meus favoritos, mesmo em épocas que eu possa ter considerado outros filmes no lugar dele, mas ele sempre esteve lá. E por isso então não foi muito difícil chegar à conclusão de que ele merece sim ser o meu favorito, especialmente por ele ter sido o filme que mais marcou toda a minha infância. E como a gente bem sabe, normalmente o filme que a gente mais gostava quando era criança acaba se tornando o nosso favorito pro resto da vida. Mas eu sei que quem já viu os vídeos mais velhos aqui do canal deve estar esperando que neste vídeo eu vou só recapitular os eventos do filme e listar cada espécie de dinossauro, quando essa não é a minha intenção. A conversa que eu quero trazer neste vídeo é muito mais pessoal. Eu quero contar para vocês a minha história com Jurassic Park e espero que vocês gostem de conhecê-la. Então, sem mais delongas, vamos começar. Desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui apaixonado por dinossauros. Eu adorava brincar com meus brinquedinhos, adorava ler livrinhos, colecionar cartinhas e tudo mais. O que é uma coisa que era bem comum para minha geração, já que os dinossauros estavam muito em alta nos anos 90. Claro que eu cresci no início dos anos 2000, então eles já não estavam mais tanto, mas eu ainda consegui experimentar um pouquinho ali do gostinho dessa fase. E foi então no meio desse ambiente que eu conheci 3 filmes que fizeram toda a diferença para mim. O primeiro deles foi o Em Busca do Vale Encantado original, que é maravilhoso, um dos melhores desenhos animados já feitos de todos os tempos. E o segundo foi o Dinossauro da Disney, que eu sei, é um filme um pouco controverso, muita gente não gosta, fala que é copiado do Em Busca do Vale Encantado, mas eu não ligo, eu amava esse filme também quando eu era criança e continuo gostando muito dele até hoje também. E o terceiro, é óbvio, foi o Jurassic Park, que ocupa uma posição bastante única na minha vida por ter sido o primeiro filme live action, primeiro filme com atores de verdade que eu gostei na vida. Porque quando eu era bem criancinha, bem novinho ainda, eu não gostava de nada que fosse com pessoas de verdade, com algumas exceções, claro. Eu também adorava os Power Rangers, que estavam muito em alta também na minha infância, mas no geral eu não gostava de pessoas de verdade, eu preferia desenhos animados. Mas o Jurassic Park foi um filme que conseguiu quebrar essa barreira e se tornou o filme live action mais antigo que eu lembro de ter assistido na minha vida. Talvez tenha sido de fato o primeiro que eu assisti. Só que infelizmente eu nem consigo me lembrar de quando foi a primeira vez que eu assisti. Eu sei, é uma pena, é sempre legal quando a gente pode dizer qual foi a nossa primeira experiência, mas eu nem tenho como me lembrar. A única coisa que eu posso me lembrar de certeza é que eu assisti o filme passando na Globo. Quem viveu naquela época com certeza lembra que o Jurassic Park foi um dos filmes mais exibidos na história da Globo. Ela passava sempre que podia. Passava na tela quente, na sessão da tarde, na temperatura máxima, no domingo maior. Olha, não duvido que alguma vez passou até no lugar da novela das 9. Então, com certeza foi durante uma dessas exibições que eu assisti o filme pela primeira vez e desde então eu nunca mais quis perder
perder. Toda vez que eu via propaganda, eu já ligava a televisão, me concentrava e assistia o filme. Só que para vocês terem uma noção do quanto eu ainda era novo nessa época, o meu cérebro ainda nem funcionava direito para algumas questões que eu ainda não entendia. Por exemplo, nas primeiras vezes que eu assisti o filme, eu comecei a perceber que às vezes a Globo cortava algumas cenas, e às vezes o filme era um pouquinho mais longo, às vezes um pouquinho mais curto. A cena do Dr. Grant com as crianças em cima da árvore alimentando o Brachiosauro, essa cena às vezes a Globo cortava, eu lembro disso. Às vezes ela simplesmente não estava lá. Só que como eu ainda era muito criança para entender, eu pensava que o motivo disso era porque o filme não era uma gravação, ele era como se fosse um teatro acontecendo ao vivo na televisão e que às vezes os atores esqueciam de encenar certas cenas e é por isso que não tinha. Pois é, foi só com o passar dos anos que eu comecei a perceber que essa ideia não fazia o menor sentido. Outra coisa que eu acho muito engraçada lembrar dessa mesma época era que toda vez que passava a propaganda dizendo "Vai passar o Parque dos Dinossauros nesse domingo", porque naquela época o filme se chamava O Parque dos Dinossauros, e toda vez que o narrador falava "O Parque dos Dinossauros de Steven Spielberg", eu não sabia quem era Steven Spielberg, eu não fazia a menor ideia. Então eu pensava que o ator que interpreta o Dr. Grant era o Steven Spielberg. Porque afinal de contas, ele é o ator principal, o protagonista do filme, então se o narrador chamava o nome de alguém ali, eu imaginava que era o dele. E sendo bem sincero, eu acho que eu só descobri que eu estava errado uma vez que um primo meu, que na época morava nos Estados Unidos, conseguiu tirar uma foto com o Spielberg e mandou para mim. E eu percebi que ele não era o Dr. Grant, era um cara que eu nunca tinha visto antes. E como eu acabei de mencionar, na época o filme era chamado de Parque dos Dinossauros. O nome Jurassic Park não era usado no Brasil. Na dublagem, todos os personagens falavam o Parque dos Dinossauros. A Globo também só se referia ao filme dessa forma. Então, naqueles primeiros anos, eu também não fazia a menor ideia do que era esse nome escrito no logo. Eu sempre adorei o logo, claro, mas toda vez que ele aparecia no filme, por exemplo, na porta do Jeep, eu não conseguia ler o que estava escrito, eu não entendia. Eu ficava tentando, né? Quando aparecia passava muito rápido, depois eu tentava de novo, Jurassic. Claro que com o passar dos anos eu finalmente entendi que estava escrito Jurassic Park, mas ali no início eu confesso que isso me deu um pouco de confusão. E quando a gente chegar no vídeo do Jurassic Park 3, lembrem-se disso porque a gente vai voltar a tocar nesse assunto. E agora outra coisa que eu quero muito comentar com vocês aqui nesse vídeo é o perrengue que a gente passava naquela época para conseguir assistir um filme. A galera mais nova que está assistindo o vídeo provavelmente nem sabe do quanto era difícil naquela época, porque hoje em dia é muito mais fácil com a internet, tem serviços de streaming, hoje em dia é muito fácil comprar um Blu-ray ou comprar um DVD, mas naquela época não tinha nada disso. Então a única forma de assistir um filme sem ser passando no cinema ou na TV aberta era com uma fita VHS. Então a gente precisava desse trambolho aqui para conseguir assistir um filme. Esse negócio desse tamanho só gravava um filme por vez, e naquela época também era muito difícil comprar uma fita original. Eu nem sei se tinha para vender aqui onde eu moro. E o único jeito de conseguir uma era pegando na locadora, que é outra coisa que eu acho que a galera mais nova também nem sabe o que é. Mas enfim, eu também não vou ficar explicando tudo, né? Só que eu nunca peguei o Jurassic Park na locadora, porque eu sempre só pegava desenhos animados quando eu ia pegar alguma coisa,
E naquela época o meu pai teve uma ideia melhor para que eu pudesse assistir o filme quantas vezes eu quisesse. Ele decidiu que a gente ia simplesmente pegar uma fita virgem e ia gravar o filme direto da televisão, que é também uma coisa que eu tenho certeza que a galera daquela época lembra que era muito comum. Então como que funcionava? Você pegava a fita, botava ela no aparelho, deixava ali tudo prontinho para gravar, e quando a Globo começasse a exibir o filme, você dava play e no final você terminava e você tinha sua própria cópia do filme. Só que as coisas também não foram tão fáceis assim para mim, porque a primeira tentativa infelizmente não deu certo. Eu lembro que era um domingo, eu vi a propaganda que o filme ia passar de tarde e comecei, né? Pai, por favor, vamos gravar, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí ele disse: tá, filho, beleza, a gente grava sim, só que tem um porém. A gente não vai estar em casa durante a gravação. Porque ia ter uma festa aqui na vizinhança, alguma coisa assim, que a gente tinha que participar. Então eu fiquei um pouco chateado por perder a exibição do filme na TV, mas eu fiquei também aliviado em saber que depois, quando eu chegasse em casa, eu ia ter a minha própria fita. Só que quando a gente chegou em casa no fim da tarde, eu ansioso para ver o filme, por algum motivo, não sei porquê, a gravação não deu certo e eu fiquei muito chateado. Por sorte, algum tempo depois, a gente fez uma segunda tentativa e dessa vez deu certo. Só que teve um grande porém nessa história. Eu lembro que, de novo, o filme ia passar num domingo e a gente também não ia poder estar em casa. A gente ia passar o dia na casa da minha avó, então como a gente teve que sair de casa antes da hora do almoço, a gente já deixou a fita gravando. O que significa que depois, quando eu finalmente tinha a minha fita do Jurassic Park para poder assistir o filme quantas vezes eu quisesse, toda vez que eu começava a assistir a fita, eu olhava o programa inteiro do Didi, que gravou junto. Pois é, gravou o programa inteiro passando ali na hora do almoço, gravou também todos os comerciais. Eu acho que eu lembro até hoje das propagandas do Red Bull passando no meio do filme. E por algum motivo na época eu nem sequer avançava todas essas partes. Eu assistia a fita inteira com Didi e comerciais. Infelizmente eu não tenho mais essa fita com o Jurassic Park. Eu ainda tenho algumas, claro, mas essa é uma pena que eu não tenho mais. Senão eu adoraria poder assistir isso novamente. Depois disso, então, eu finalmente pude assistir o filme mais quantas vezes me dava vontade, mas naturalmente ali com o passar dos anos, eu fui me desapegando um pouco do filme. Nesse tempo também estava acontecendo a transição do VHS para o DVD e em 2007 o primeiro filme dos Transformers se tornou o meu filme favorito, que eu mais assisti na época, o que fez com que eu deixasse o Jurassic Park e dinossauros em geral um pouquinho de lado. Mas não demorou muito para a nostalgia finalmente bater. Foi lá por 2012, mais ou menos, quando eu senti saudade de Jurassic Park. Fiquei com muita vontade de rever o filme depois de tantos anos. E por isso, então, eu decidi ir na locadora e pegar o filme em DVD para matar a saudade. E eu devo dizer que foi uma experiência muito fascinante poder comparar tudo que eu ainda lembrava do filme, alguns detalhes que talvez eu não lembrava mais tanto, pela primeira vez entender a história sendo contada de um jeito que eu nunca tinha entendido quando eu era mais novo, todos os detalhes, todas as nuances. Também foi a primeira vez que eu tinha absoluta certeza que eu estava vendo o filme na íntegra, o filme inteiro, sem a Globo cortar nada. Então quando chegou lá na cena do Brachiosauro espirrando na Lex, que eu mencionei antes, eu fiquei até bem surpreso em ver essa cena, porque eu me acostumei a ver o filme sem essa cena na minha gravação da Globo. Então era quase como se fosse uma experiência totalmente nova ali assistindo aquilo. Eu fiquei bem surpreso. E foi isso então que me inspirou a finalmente comprar o meu próprio DVD da trilogia Jurassic Park e
a voltar a assistir o filme muitas e muitas e muitas vezes e decidir que ele merece sim ser o meu filme favorito para sempre. E agora você deve estar se perguntando: Tá, Fritz, você já falou pra gente a sua história com o filme, então agora fale do filme. Sinceramente, eu acho que não tem nada que eu possa falar que já não foi dito. Jurassic Park ainda é, até hoje, e continua sendo um dos filmes mais comentados em toda a internet. Tem muitos canais dedicados, inclusive muitos canais brasileiros, muitos canais bons aqui do Brasil, que são dedicados a falar sobre a franquia, já falaram tudo em detalhes, então não é algo que eu estou inclinado a fazer, já que eu compartilho das opiniões de todo mundo que gosta do filme. Assim, para não dizer que eu não disse nada sobre o filme em si, eu só tenho elogios. Esse é um dos melhores filmes de todos os tempos, não tem dúvida nenhuma disso. Foi um filme muito revolucionário por questões de efeitos especiais, como todo mundo sabe. Ele tem um dos melhores elencos, todos os atores são ótimos e muito marcantes no papel. Não tem nem o que dizer sobre a trilha sonora, simplesmente perfeita. E claro, todos os dinossauros são maravilhosos, todas as cenas envolvendo eles são incríveis. Não tem como não mencionar o grande ataque do tiranossauro aos carrinhos de passeio, depois no final também o resgate do tiranossauro atacando os velociraptors. É tudo sensacional, eu amo tudo nesse filme. Claro que se a gente quisesse, a gente podia entrar naquela velha discussão de que os dinossauros já estão desatualizados, os visuais, né, já estão datados, não é mais assim exatamente que os dinossauros são, cientificamente falando, hoje em dia. O Velociraptor em especial, todo mundo já sabe que a versão do filme tá bem errada, ele devia ser menor, ele devia ter penas, todas essas coisas. Mas no fim das contas eu acho que o primeiro filme é o mais inocente nesse aspecto. Ele foi feito levando em consideração a paleontologia mais moderna que se tinha naquela época, e ele toma algumas liberdades artísticas, claro, especialmente com o Dilophosauro, com o seu clássico colarinho, cuspindo veneno, que é uma coisa que não existe na vida real, mas tudo isso também ajudou o filme a se tornar ainda mais memorável. Claro que as consequências disso foram sentidas nas sequências, a gente ainda vê isso acontecer até nos filmes mais novos, mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar lá. Eu acho que o primeiro filme, pelo menos, não precisa levar a culpa só por causa das sequências. Mas então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha história com o primeiro filme de Jurassic Park. Espero que vocês queiram deixar aí nos comentários também as suas histórias, me contem como vocês conheceram o filme. Por favor, não se esqueça também de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos que também gostam de Jurassic Park e dinossauros e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos da nossa retrospectiva jurássica que começou com este vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o livro original de Jurassic Park e depois disso vamos falar sobre o filme O Mundo Perdido Jurassic Park. Muito obrigado por assistirem a mais este vídeo e até mais!